Você já parou para pensar quanto do sucesso de um investidor famoso é a habilidade e do quanto ela é sorte? Parece uma pergunta simples, mas a resposta tem consequências enormes sobre como você investe. E a maioria das pessoas nunca realmente parou para responder. Eu sou Nicole Weber e aqui a gente conversa sobre investimentos com mais reflexão e menos ruído. Existe uma crença muito comum no mercado financeiro, a de que retorno é igual à habilidade. Se um gestor entregou 30% no ano, ele é bom. Se uma carteira cresceu mais do que o índice por 3 anos seguidos, o dono sabe o que está fazendo. Parece lógico, mas aqui está o problema. Se isso fosse verdade, escolher bons investimentos seria fácil. Bastava olhar para o passado. Mas não é isso que acontece. E esse problema, ele tem nome. Ele se chama sorte. Não estou dizendo que a habilidade não existe no mercado financeiro. Ela existe. Mas a proporção entre sorte e habilidade que explica os resultados é muito diferente do que a maioria das pessoas imagina. E entender isso pode mudar completamente a forma como você toma decisões. Um pesquisador chamado Michael Balbossan passou anos estudando a relação entre sorte e habilidade em diferentes campos: esportes, negócios, investimentos. E uma das ideias mais poderosas que ele desenvolveu é a de contínuo. Imagine uma linha. Em um extremo, atividades de pura sorte, a loteria, por exemplo. No outro extremo, atividades de pura habilidade, como o xadrez, por exemplo. E no meio dessa linha estão a maioria das atividades humanas. Os investimentos, eles ficam nessa linha. A questão é onde exatamente? Mais perto da loteria do que do xadrez, especialmente no curto prazo. Por que é tão difícil separar sorte e habilidade no mercado financeiro? Porque o feedback é lento e ruidoso. Pensa comigo, se você aprender a jogar tênis com um professor ruim, você percebe isso rápido. O feedback, ele é imediato. Agora, nos investimentos, você pode tomar, sim, a decisão errada e ser recompensado por ela. Comprar uma ação pelo motivo errado e ela subir, tomar uma decisão certa e perder dinheiro no curto prazo. O mercado, ele não entrega um feedback limpo, ele entrega resultado. E o resultado mistura sorte e habilidade de um jeito que é quase impossível separar no curto prazo. Isso cria uma das armadilhas mais perigosas do investimento. Você começa a confiar em decisões que deram certo, mesmo quando elas foram tomadas pelos motivos errados. Aqui tem um ponto contraintuitivo. À medida que o mercado foi ficando mais sofisticado, com mais participantes qualificados e acesso à informação, você poderia imaginar que a habilidade passou a explicar mais os resultados, mas aconteceu o contrário. Quando todos estão mais preparados, a diferença entre a habilidade diminui. E quando essa diferença diminui, a sorte passa a ter um peso ainda maior. É o paradoxo da habilidade. Ou seja, quanto mais preparado o mercado fica, menos o resultado diz alguma coisa sobre quem é realmente bom. Tem uma consequência direta disso. Se chama regressão à média. Gestores que performam muito acima da média por um período tendem a regredir para a média depois. Não porque eles perderam a habilidade, mas porque parte daquele resultado era sorte. E a sorte não se repete de forma consistente. O Gini Fama e o Kenneth French analisaram décadas de dados de fundos tentando separar a habilidade da sorte. A conclusão foi dura. A maioria dos gestores que superaram o índice não conseguiu repetir o desempenho, mas depois disso, estudos mais recentes revisitaram essa pergunta e chegaram a uma conclusão mais sofisticada. O problema não era só o resultado da pesquisa anterior, era um método utilizado para medir a habilidade. Quando você corrige esses erros estatísticos, aparece algo importante. A habilidade, ela existe, mas ela é rara. E mais do que isso, é extremamente difícil identificar com confiança antes do resultado acontecer. Ou seja, o problema não é que não existam gestores bons. O problema é que provavelmente você não vai conseguir identificá-los de forma antecipada. E aqui está uma implicação que pouca gente fala em voz alta. Se você escolher um investimento olhando para o desempenho recente, a chance que você esteja comprando exatamente o componente de sorte daquele resultado é alta. E a sorte, por definição, ela não continua. E isso tem uma consequência direta. Se você já escolheu investimentos baseado no que performou bem, você não escolheu a habilidade. Você escolheu o que deu certo até agora. Isso não significa que a análise não funciona. Significa que a maioria das pessoas está olhando para o lugar errado. Porque analisar investimentos não é perguntar quem foi melhor até agora. É perguntar qual processo gerou esse resultado e se ele faz sentido. O passado, ele não é inútil, mas ele só é útil quando você entende de onde ele veio. Dois fundos podem ter o mesmo retorno. Um chegou lá assumindo risco consistente. O outro chegou lá porque deu certo. O número é o mesmo.
mesmo, mas aqui a qualidade é completamente diferente. Imagine uma moeda que cai cara 60% das vezes. Se você jogar poucas vezes, ela pode cair mais coroa do que cara. Como assim? Pode parecer que essa moeda ela não tem vantagem nenhuma, mas o problema não é a moeda, é o tamanho da amostra. E com investimentos é a mesma coisa. Um histórico de 3, 5 anos pode sim parecer convincente, mas ainda pode ser estatisticamente insuficiente para se fazer uma análise. E, em outras palavras, um histórico pode parecer uma prova, quando na verdade ainda é só um indício fraco. Existe um risco que não aparece no gráfico, que não aparece na rentabilidade, mas que influencia diretamente as suas decisões. A tendência de confundir sorte com habilidade. Quando você vai bem, acredita que foi por mérito. Quando você vai mal, você começa a questionar tudo. Não é falta de inteligência, é como o nosso cérebro funciona. Se tudo isso é verdade, então tem uma conclusão muito desconfortável. Você pode estar tomando decisões com confiança sem ter evidência suficiente para isso. Então, o que fazer? Primeiro, parar de buscar o que você provavelmente não consegue identificar com confiança. Segundo, focar no que está sob controle. Custo, diversificação, consistência, horizonte de tempo. Terceiro, ser mais criterioso com o processo do que com o resultado. Porque uma boa decisão pode dar errado no curto prazo e uma decisão ruim pode dar muito certo. Entender o peso da sorte nos investimentos não é uma ideia pessimista. É uma ideia que te coloca no controle. Porque a pergunta deixa de ser como eu escolho o melhor e passa a ser como eu construo algo que funcione mesmo quando eu não estou certo. Porque no final, investir bem não é sobre acertar mais, é sobre não depender de estar certo. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu uma coisa: tomar boas decisões nos investimentos é mais difícil do que parece. Não porque te falta informação, mas porque o próprio resultado pode te enganar. E é exatamente para reduzir esse tipo de erro que existe a consultoria da Oxygen. Não é sobre escolher o melhor, é sobre construir uma estratégia que funcione, mesmo quando você não consegue prever o que vai acontecer. Se isso faz sentido para você, preencha o formulário que está na descrição. Se esse conteúdo foi útil, já se inscreve no canal e me acompanha nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo.